Muito bem, meus amigos, continuando na nossa temática, nós vimos então que o direito de propriedade ele está garantido, porém ele não é um direito absoluto. Vale destacar que compete à União legislar privativamente sobre direito civil, sobre desapropriação, sobre requisições civis, militares. Então veja, essa competência para legislar é da União. Agora fica atento. Por exemplo, todos os entes federativos podem realizar desapropriação. Porém, quem pode legislar sobre isso é a União privativamente. Vimos que a regra é garantido o direito de propriedade, porém a propriedade não é absoluta. Poderá haver a desapropriação, poderá haver a requisição, poderá haver, por exemplo, o confisco, a expropriação. Então nós vimos que o Estado, conforme os mandamentos constitucionais, ele pode impor restrições ao direito de propriedade. Vale destacar que a desapropriação, nós vimos, em regra, ela é justa, prévia e em dinheiro a forma de indenização. A indenização, ela é justa, prévia e em dinheiro. Porém, vimos que se um imóvel não cumpre função social, ele pode ser desapropriado. E aí, nesse caso, a indenização será feita por meio de títulos. Títulos da dívida pública para imóvel urbano e títulos da dívida agrária para imóveis rurais. Isso é o que a doutrina chama de desapropriação-sanção. Por quê? A propriedade tem que cumprir função social. Caso ela não cumpra a função social, o Estado ele vai apenar o proprietário. E qual é uma das formas de apenar o proprietário? Desapropriando, como sanção, ele vai receber a indenização por meio de títulos do Estado e não em dinheiro. Legal? Vamos continuar aqui? Então, olha só. Aqui, apenas um comentário objetivo. O inciso 27 e o inciso 28 e 29, ele vai cuidar do direito de propriedade material e imaterial. Ele diz, aos autores pertence o direito exclusivo de utilizar, de publicar e de reproduzir suas obras. Porém, esse direito é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, esse direito vai ser transmissível aos herdeiros por um determinado tempo, fixado em lei. A Constituição diz que são asseguradas nos termos da lei, é uma norma de eficácia limitada, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas. E também são assegurados o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras de que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. E para terminar, a lei assegurará aos autores de inventos industriais um privilégio, destaca, temporário para utilizar, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, nome de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o quê? Veja que esse privilégio, ele é temporário, tendo em vista o quê? O interesse social e o desenvolvimento tecnológico no país. Olha só, então, aqui a gente viu as principais informações sobre direito de propriedade. A Constituição, quando assegura a propriedade, assegura tanto a propriedade material quanto imaterial, bens móveis, bens imóveis, no sentido amplo da palavra. Detalhe importante, a Constituição diz que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, não será objeto de penhora para pagamento de débito decorrente da atividade produtiva. Fica atento. A pequena propriedade, assim definida em lei, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. E aí a Constituição diz que essa pequena propriedade não vai ser objeto de penhora se trabalhada pela família e se o débito é interrelacionado com a atividade produtiva. Então fica atento, a pequena propriedade rural, para que ela não seja penhorada, ela tem que ser trabalhada pela família e o débito tem que estar relacionado à atividade produtiva. Uma última questão é quanto ao direito de herança. A Constituição assegura o direito de propriedade e, como decorrência, existe o direito de herança. O direito de herança é uma norma de eficácia plena, está na Constituição Federal. Porém, o artigo 5º, inciso 31, diz que a herança de estrangeiros, aqui localizada no Brasil, a sucessão de bens de estrangeiros, melhor dizendo, a sucessão de bens de um estrangeiro aqui no Brasil será regulada pela Lei
brasileira em favor de cônjuge ou filho brasileiro. Aí a Constituição diz, salvo se a lei pessoal do decujus for mais favorável. Como assim? Imagine que uma pessoa, um alemão, esteja no Brasil e aqui ele seja casado com uma brasileira, por exemplo, e ele tenha bens no Brasil. Se esse alemão morrer, se ele falece, os bens serão transferidos em herança para essa esposa brasileira, né, que agora é viúva, vai ser transferida em herança, que é a sucessão. Essa transferência de herança será feita pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal do decujus, ou seja, se a lei pessoal do país do morto, vamos dizer assim, for mais favorável. Legal? Depois dá uma lida, artigo 5º, 22 a 31, importantíssimo. Agora a gente vai analisar a questão dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Vamos lá? Joga aqui na tela comigo. Eu quero que você destaque aqui, ó, os incisos 42 a 44 do texto constitucional. 42 a 44 do texto constitucional. A Constituição Federal diz aqui que existem vários crimes. O Supremo fala que esses crimes que estão no 42 a 44 são mandados de criminalização dirigidos ao legislador. Como assim? Dirigidos ao legislador. A Constituição fala do racismo, fala da tortura, do tráfico, do crime hediondo. Porém, o que nós temos? O artigo 5º, inciso 39, diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então não adianta a Constituição falar que racismo é um crime inafiançável e imprescritível se não houver lei. Então o Supremo entende que esses tipos previstos na própria Constituição são mandados de criminalização dirigidos ao legislador. Vale dizer, ele tem que legislar sobre esses crimes previstos aí. Então, o que nós vamos destacar? Crimes inafiançáveis e crimes imprescritíveis. Aqui, nós podemos fazer um quadrinho assim, ó, bem simples, e nós podemos distinguir, diferenciar a seguinte situação. Vou apagar aqui, fazer um pouquinho maior. Pronto. O que nós vamos fazer aqui? Primeira pergunta básica da prova é quais crimes lá são inafiançáveis e quais são imprescritíveis. Então vamos colocar assim, ó, inafiançável, uma pergunta, e imprescritível. Inafiançável, nós sabemos, é aquele que não admite, né, o arbítrio de fiança, pagamento de fiança, nem autorizada pela polícia, nem pelo juiz. Imprescritível é aquele que não tem prazo de validade, não se sujeitam às normas de prescrição. A Constituição Federal diz que o crime de racismo, o crime de ação de grupos armados, o crime de terrorismo, crime de tortura, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei e os crimes conhecidos como hediondos. O que nós precisamos saber? Logo de plano, quais são inafiançáveis e quais são imprescritíveis? Aqui eu vou colocar assim, ó, sim, sim. O que é sim, sim? São inafiançáveis? Sim. Todos eles são inafiançáveis. O racismo e ação de grupos armados também são imprescritíveis. Porém, aqui, ó, não. Eles prescrevem. Terrorismo, tortura, tráfico e crimes hediondos são crimes prescritíveis. São crimes prescritíveis. Agora, detalhe importante. A Constituição diz que esses aqui, somente esses, não admitem graça ou anistia. Não admitem graça ou anistia. Depois, leitura 84.12, 48.8. 84.12, deixa
Deixa eu até colocar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar assim, ó. Graça, 84.12. Quem concede é o presidente da República. Anistia, 48.8. Quem concede é o Congresso por meio de lei. Veja que terrorismo, tortura, tráfico e crime hediondo não admite graça, não admite anistia. Detalhe, os crimes inafiançáveis, segundo o Supremo, é possível, voltar aqui, é possível liberdade provisória. Fica atento com isso. Havia uma discussão, por exemplo, se admitia liberdade provisória, por exemplo, nos casos de tráfico. Aqui, ó, liberdade provisória. Nos casos dos crimes hediondos, admite liberdade provisória? O Supremo entende que sim, por causa da ideia de presunção de inocência, de dignidade da pessoa humana, de devido processo legal. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus número 104.339, habeas corpus número 104.339, ele deixou claro que se admite, por exemplo, a liberdade provisória na questão de crimes inafiançáveis. Esse é o posicionamento que tem sido adotado no Supremo. O Supremo entende que não admitir, por exemplo, a liberdade provisória pode ferir a presunção de inocência. Agora, é claro que quando se fala da liberdade provisória, aí o juiz vai ter que analisar os requisitos lá do 312 do Código de Processo Penal. Isso é uma questão importante. Um outro ponto que o Supremo enfrentou foi acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de tráfico. Então o Supremo também, admite vou colocar aqui, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de tráfico, por exemplo. O Supremo admite. Isso é importante para a prova. Outra questão importante aqui é que a gente está falando aqui de alguns crimes que são imprescritíveis. E o Supremo entende que a lei pode estabelecer outros crimes como imprescritíveis. A lei pode estabelecer outros crimes e a gente tem outros crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então perceba, essas disposições são importantíssimas na questão de todos esses tipos penais. Perceba que a Constituição Federal ela vai elencar alguns crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis e outros que são apenas inafiançáveis, porém não admitem graça ou anistia. Legal? Volta aqui comigo. Olha só, nesse habeas corpus, o Supremo diz o seguinte: é constitucional o artigo 2º1 da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crime Hediondo, porque nele a menção a indulto é meramente expletiva da proibição de graça aos condenados por crimes hediondos, ditado no artigo 5º, 43 da Carta. Na Constituição, a graça individual e o indulto coletivo, que ambos podem ser tanto totais quanto parciais, substantivando nessa última hipótese a comutação de pena, são modalidades do poder geral de graça do presidente, que, no entanto, sofre restrição quanto ao artigo 5º, 43, para excluir a possibilidade de sua concessão quando se tratar de condenação por crime hediondo, proibida a comutação da pena na hipótese de crime hediondo pela Constituição. É irrelevante que a vedação tenha sido omitida no decreto tal. O que ele está dizendo aqui? Que o poder geral de graça do presidente
ele tem a graça individual e o indulto, que é o perdão coletivo. Alguns autores dizem que o gênero é o indulto. Mas o que o Supremo está dizendo? O presidente pode conceder indulto? Pode. Só que no caso do 43, não pode, porque a Constituição diz que são insuscetíveis de graça ou anistia. E aí entra, veja que ele está dizendo, no entanto, sofre uma restrição do 43 para excluir a possibilidade de sua concessão quando se tratar de condenação por crime hediondo. Fica atento com essa questão. Agora, nós vamos analisar um outro tema muito importante, muito explorado, que é a questão da extradição. Artigo 5º, incisos 51 e 52, vai ser o nosso ponto de partida. O que é a extradição? A extradição é o ato pelo qual um país, a pedido de outro país, entrega uma pessoa para que essa pessoa seja processada ou cumpra uma pena já imposta. Então, a extradição é o ato pelo qual um país solicita a outro a entrega de uma pessoa. Para quê? Para que no país solicitante a pessoa seja processada ou cumpra uma pena já imposta. O que é importante para a nossa prova? Saber quais são as regras aplicáveis à extradição de brasileiro nato, extradição de brasileiro naturalizado e extradição de estrangeiro. Porém, antes disso, vale destacar que existem duas espécies de extradição: a extradição ativa e a extradição passiva. Qual é a diferença? Quando o Brasil solicita a extradição, estamos diante de uma extradição ativa. Quando outro país solicita ao Brasil a extradição, estamos diante de uma extradição passiva. De novo, se o Brasil solicita, extradição ativa. Se outro país solicita ao Brasil, aí estamos diante de uma extradição passiva. Vale destacar que a Constituição Federal somente cuida da extradição passiva. Então, tudo aquilo que vamos comentar agora refere-se especificamente à extradição passiva. A extradição ativa, ela é regulamentada em algumas normas do Poder Executivo, bem como na Lei 6.815 de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro. Então fica atento. Tudo aquilo que nós vamos tratar agora, nós vamos tratar da extradição passiva. Vale dizer, um país solicita ao Brasil a entrega de uma pessoa. Vamos verificar como é que se aplica essa extradição passiva. Quais são as regras de extradição passiva para brasileiro nato, naturalizado e estrangeiro. Vamos lá? Vem comigo então. Aqui, quando você for fazer a revisão, artigo 5º, inciso 51 e artigo 5º, inciso 52. Questão importante. A Constituição Federal, ela vai tratar da extradição, eu vou colocar assim, extradição passiva de brasileiro nato, extradição passiva de brasileiro naturalizado e a extradição passiva de um estrangeiro. A extradição é um importante instrumento de cooperação internacional no combate ao crime, porque como uma pessoa comete o crime, foge, né? E aí a extradição é um meio de se evitar a impunidade. Nós estamos tratando, eu te falei, da extradição passiva. Vale dizer, um outro país solicitou ao Brasil a entrega de um brasileiro nato. O que é que nós vamos colocar? A Constituição não admite, não pode ser extraditado. Não pode ser extraditado brasileiro nato. Supremo entende que não há exceção. Aqui é um direito absoluto de o brasileiro nato não ser extraditado de forma o quê? Passiva. O brasileiro nato não pode ser extraditado de forma passiva e isso não há exceção. Já o brasileiro naturalizado, a Constituição diz que em regra não pode. O brasileiro naturalizado, em regra, não pode ser extraditado. Porém, como a Constituição disse em regra, a própria Constituição vai criar o quê? Exceções. Existem duas exceções na Constituição Federal. A primeira é aquela relacionada a um crime comum. Crime comum, deixa eu melhorar aqui. Crime comum praticado
antes da naturalização. Crime comum praticado, eu disse, antes da naturalização. Fica atento, vamos destacar esse antes. Crime comum praticado antes. Então ele cometeu um crime e depois ele se naturalizou. Por esse crime ele pode ser extraditado, crime comum. Ou, não é aqui não, aqui ó. Ou comprovado envolvimento com tráfico. Comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Veja, aqui no segundo caso não interessa se foi antes ou depois. No primeiro caso, somente se o crime comum foi cometido antes da naturalização. Beleza. Agora vamos ao estrangeiro. Veja, a extradição, esse instituto foi criado para estrangeiro. Então, em regra, pode ser extraditado. Em regra, pode ser extraditado. Porém, como a Constituição diz que, como eu coloquei que em regra pode, quer dizer então que existe o quê? Existe exceção. E a exceção é se o pedido de extradição decorre de um crime político ou um crime de opinião. Aí não haverá a extradição. Vale destacar que quem vai dizer se o crime é político ou não é o Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, a Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1, a linha G, a Constituição lá no artigo 102, inciso 1, a linha G, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Veja que o Supremo julga extradição o quê? Passiva. Vale destacar que quem dá a última palavra em matéria de extradição é o presidente da República. Por quê? Por que é o presidente que dá a última palavra? Porque o presidente é o chefe de Estado. Depois vale destacar, vale dar uma lida no artigo 22, artigo 22, inciso 15, porque ele diz que compete privativamente à União legislar. Então veja, quando um pedido de extradição é feito ao Estado brasileiro, esse processo de extradição ele vai ser submetido a um controle no Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai analisar o processo e verificar se estão presentes ou não os requisitos autorizadores da extradição. Por exemplo, o requisito da dupla tipicidade, ou seja, o que é crime aqui tem que ser crime lá também. Se o crime está ou não prescrito segundo as normas de direito brasileiro, o Supremo vai verificar qual a pena imposta, porque veja, se a pena imposta lá no Estado estrangeiro é uma das penas proibidas aqui, a jurisprudência atual do Supremo não admite a extradição. Por exemplo, o Brasil não extradita a pessoa para ser submetida à pena de morte, à pena de caráter perpétuo, à pena cruel. Por quê? Porque são penas proibidas no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos imaginar, o Supremo analisa o processo e verifica que o processo está regular, que é possível extraditar. Então ele entrega isso ao presidente da República, que, como chefe de Estado, vai dar a palavra final sobre a extradição ou não. Quem dá a palavra final é o presidente da República após a análise do Supremo. Porém, se o Supremo entender, por exemplo, que é um caso de crime político, acabou, não vai haver a extradição. Por quê? Porque a Constituição é clara em dizer não há extradição de estrangeiro em caso de crime político ou de opinião. Fica atento, não confunda extradição, deportação e expulsão. Brasileiro naturalizado, excepcionalmente, pode ser extraditado. Nós vimos crime comum praticado antes ou comprovado envolvimento com tráfico de droga. Aí não importa se é antes ou depois da naturalização. Agora, brasileiro não pode ser deportado e nem pode ser expulso. A Lei 6.815 de 80 diz que expulsão é quando um estrangeiro comete um ato ilícito e aí o Brasil tira ele do nosso território e expulsa. Quando há deportação,
a deportação ela decorre de uma entrada irregular, por exemplo, no nosso território. E aí o Brasil vai deportá-lo. Porém, brasileiro, nem nato, nem naturalizado, não podem ser nem deportados, nem expulsos. Por quê? Porque isso configuraria uma espécie de banimento e o banimento é proibido. Legal? Vamos analisar aqui uma decisão do Supremo? Olha só, joga aqui comigo. O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro. Veja, pelo Brasil, ele está falando de quê? De extradição passiva. Aí ele vem e diz, pois a Constituição Federal, olha isso, em cláusula que não comporta exceção, impede em caráter absoluto a efetivação de entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do ius soli, seja pelo critério do ius sanguine, nacionalidade brasileira originária ou primária. Perceba que brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma pelo Brasil. Tratado de extradição entre Brasil e Equador, extraditando o condenado pela prática de um crime comum no estado requerente. Brasileiro naturalizado antes do cometimento do crime. Então veja, ele se naturalizou, depois cometeu o crime comum. Proteção constitucional, artigo 5º, 51. Pedido de extradição negado. O brasileiro naturalizado, em tema de extradição passiva, dispõe de proteção constitucional mais intensa que aquela outorgada aos súditos estrangeiros em geral, pois somente pode ser extraditado pelo governo do Brasil em duas hipóteses. Quais são? Crime comum, praticado o quê? Antes da naturalização, e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aqui, no caso de tráfico de droga, não importa, ó, em qualquer momento, antes ou depois de obtida a naturalização. Mais uma decisão, a condição jurídica de asilado político não suprime por si só a possibilidade de o Estado brasileiro conceder, presentes e satisfeitas as condições constitucionais e legais que a autorizam, a extradição que lhe haja sido requerida. Então, ó, não é porque o cara foi recebido como um asilado, como um asilado político, que ele não pode ser extraditado. Ó, a condição de asilado político não impede a extradição. O estrangeiro asilado no Brasil só não será passivo de extradição quando? Quando o fato ensejador do pedido assumir natureza de crime político de opinião, ou as circunstâncias subjacentes à ação do Estado requerente demonstrarem a configuração de inaceitável extradição política disfarçada. Aqui, então, eu quero terminar esse ponto. Na próxima aula continuamos, falaremos do princípio da segurança jurídica. Um grande abraço e até a próxima.